sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler 3 versículos. O primeiro versículo que nós iremos ler é o versículo 6. Diz assim: Ele viu Jesus de longe, correu, caiu de joelhos diante dele. Próximo verso que nós vamos ler um pouquinho mais para baixo, verso 22, diz assim: Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos seus pés. Pouquinho mais para baixo, no verso 28, diz assim: Pois pensava assim, se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Outras traduções vai dizer, se eu apenas tocar na orla de suas vestes, ficarei curada. Amém? Pode ir tocando aí, Bíblia, me ajuda aí, por favor. Sabemos que a igreja Pagiel, Deus colocou ao coração do pastor Márcio um propósito referente a lugares altos. Deus tem revelado isso ao coração do pastor. E embora ele me disse que hoje o tema era livre, eu poderia seguir com outro tema, mas a palavra que Deus me deu é referente a esse tema também, e eu quero respeitar o tema e o propósito dos irmãos e falar sobre lugares altos. Mas Paulo, o que é lugares altos à luz da Bíblia? À luz da Bíblia, lugares altos eram simplesmente uma porção de terras sobre um vale em que o povo utilizava para prestar adoração a ídolos. Foi originalmente considerado lugares de adoração a ídolos. Imagine um monte de terra, lá embaixo um vale. Aqui era o lugar alto onde o povo prestava adoração a ídolos. O povo de Israel, os israelitas, cada vez mais se afastando de Deus, cada vez mais desagradando a Deus, cada vez mais se tornando idólatras, passaram a adorar o Deus Moloque em lugares altos, passaram a construir lugares altos para adorar o Deus Baal. E N exemplos nós vemos à luz da Bíblia de pessoas que adoraram a ídolos, adoraram a deuses que tinham mãos, mas não poderiam apalpar, tinham olhos, mas não poderiam ver, tinham ouvidos, mas não podiam escutar, tinham nariz, mas não sentiam cheiro. E os israelitas estavam dessa forma, adorando a ídolos, adorando a deuses falsos em lugares altos. Mas nem sempre foi assim, nem todos os lugares altos na Bíblia foi utilizado para adoração a ídolos. Nós vemos que Abrão, antes mesmo de ter seu nome mudado, ele edificou um altar ao Senhor em um lugar alto, um lugar chamado Moriá. Ele edificou ali ele edificou altares em Siquém e Hebron, e depois que ele recebeu a promessa do Senhor que ele teria um filho, Isaque, e ele vai oferecer o seu filho Isaque em sacrifício ao Deus vivo, ele sobe até um lugar alto chamado Monte Moriá, e ali ele vai oferecer o seu filho Isaque, mas a Bíblia vai nos dizer que antes de ele estender as suas mãos sobre o seu filho Isaque, Deus bradou do céu, pediu para que ele não fizesse nada com seu filho, porque agora Deus tinha visto o coração de Abraão. E nós vemos assim outros exemplos. Moisés, por exemplo, o pastor estava falando sobre Moisés aqui. Moisés, por exemplo, ele encontrou-se com Deus no Monte Sinai, no lugar alto chamado Monte Sinai. Nós vemos que Salomão, ele começa agora a fazer a construção de um templo muito chique, muito bonito, um templo muito lindo, muito rico. Ele começa a fazer um templo para que a presença de Deus habitasse dentro deste templo, para que a Arca da Aliança, que naquela época representava a presença de Deus, fosse trazida para este templo. E a única preocupação e a maior preocupação de Salomão era construir este templo e a presença de Deus não habitar neste templo. E nós vamos ver no capítulo 3 de 2 Crônicas, que Salomão começa a construir este templo, e ele começa a construir este templo exatamente num lugar chamado Monte Moriá, exatamente no mesmo lugar em que Abraão iria oferecer o seu filho em sacrifício. Pouquinho mais para frente, no capítulo 5 de 2 Crônicas, e o meu pastor estava dizendo isso ontem na nossa igreja, dizendo que Salomão, agora vai haver a inauguração do templo, e os sacerdotes estavam ali dentro do templo, aquelas pessoas estavam ali dentro do templo, e a glória do Senhor foi derramada de uma tal forma dentro do templo, que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé.
Capítulo 5 de 2 Crônica é coisa linda, depois vocês podem ler. Os sacerdotes tentavam ficar de pé, mas eles não conseguiam, porque tamanha era a presença de Deus dentro daquele templo. Agora Salomão sai do templo que ele havia construído e vai para o seu palácio para falar com Deus. E enquanto Salomão está em sua casa, em seu palácio, falando com Deus, a mesma glória que era derramada no templo estava sendo derramada ali na casa de Salomão, no palácio de Salomão. E Salomão agora começa a orar, e aquela glória descer, aquela glória descer, aquela glória descer. E a preocupação dele que era de fazer um templo para Deus, e a presença de Deus não está, Deus brada do céu e fala com ele em 2 Crônica 7,14: Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E assim foi com Salomão. Salomão construiu esse templo maravilhoso e Deus falou com Salomão e houve a inauguração. Mas Paulo, e agora, aonde que nós deveremos adorar? Aonde que nós devemos adorar? Nós devemos ir até o templo de Salomão aqui, que o Edir Macedo construiu? Nós devemos ir na igreja de Mauá, na Pagiel, para adorar? Sim, você pode adorar ao Senhor nesses lugares, você pode adorar a Deus aqui, na de Mauá, na Cristo Pentecostal, aonde você quiser. Porém, não devemos nos ater a essas paredes. Não é essas paredes que atraem a presença do Senhor. O que atrai a presença do Senhor é a sua intimidade com o Pai. Uma vez eu estava sentado aqui neste banco e uma missionária pregando aqui, ela falou: quer colher intimidade com Deus? Plante relacionamento. Quer colher intimidade? Plante relacionamento. E eu guardei aquela frase, e a partir daquele dia eu comecei a plantar relacionamento. E isso é uma verdade. Se você quiser ser íntima do Pai, comece a plantar relacionamento. E nós vamos ver agora Jesus no livro de João, capítulo 4. Ele vai nos ensinar uma história muito linda. E eu já vou chegar no texto em que nós lemos. Jesus sai a caminho de Samaria, e no meio do caminho ele se encontra com uma mulher samaritana retirando água de um poço. Da última vez que eu ministrei aqui, eu ministrei exatamente nesse texto. Jesus está a caminho de Samaria e ele para ali, e aquela mulher que vinha buscar água, Jesus se assenta perto daquele poço e pede água para aquela mulher. E aquela mulher fala que Jesus não poderia, sendo judeu, não poderia falar com ela, porque havia uma rixa. Os judeus não conversavam com o samaritano, devido à mistura que houve. Os samaritanos não eram considerados judeus 100% puros, e por isso eles não poderiam se conversar. E Jesus fala para aquela mulher: me dá um pouco de água. E aquela mulher fala: como você, sendo judeu, fala comigo? Aí Jesus fala para ela assim: mulher, se você soubesse quem está te pedindo água, você não daria, você pediria e eu lhe daria água da fonte da vida. E ali começa um diálogo interessante entre Jesus e aquela mulher, e chega um determinado momento em que Jesus fala para aquela mulher: ei, vai chamar o seu marido. Aí ela fala: eu não tenho marido. Aí Jesus responde para ela: disseste bem, porque já teve 5, e o que você tem agora não é seu. Ou seja, aquela mulher estava em adultério. E agora ela reconhece a divindade de Jesus. Ela vê que Jesus profetizou sobre a vida dela, sabia sobre o passado dela, e ela fala: agora sei que tu és profeta. Mas uns dizem que nós devemos adorar a Deus neste monte, outros dizem que nós devemos adorar a Deus em Jerusalém. Afinal de contas, aonde devemos adorar a Deus? Aí Jesus fala: a hora é, e agora vem, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Aí vem o apóstolo Paulo, escreve na segunda carta aos Coríntios, ele diz que onde o Espírito do Senhor está, há liberdade para adorar. Aonde o Espírito do Senhor está, há liberdade para adorar. Paulo, o que você está querendo dizer? O que eu estou querendo dizer é que você pode adorar a Deus aqui na Pagiel, na Demauá, na ICPB, na sua casa, no seu carro, na rua, porque aonde o Espírito do Senhor está, há liberdade. Aonde o Espírito do Senhor está, a liberdade para você chegar até a presença de Deus. Não precisamos mais ser idólatras a objetos, a paredes, não. A liberdade, o Espírito nos dá essa liberdade para nos conectarmos com Deus. Aleluia. Eu quero dizer que lugar secreto não é o lugar onde você se esconde para orar, meu irmão. Lugar secreto não é o lugar onde você se esconde para chorar. Lugar secreto é onde Deus se revela para você. Lugar secreto é onde Deus se revela para você, seja na sua casa, na rua, seja onde for. Deus se revelou numa figueira para aquele homem. Quem leu a história da ministra Damares vai entender que Deus se revelou para ela num pé de goiaba. Seja lá onde for, Deus já se revelou para mim dentro do meu carro, no meu trabalho, em vários lugares eu já pude contemplar a glória do Senhor. Isso é liberdade de adoração, de expressão. Você tem isso, meu irmão. E o tema da campanha é lugares altos. E nós sabemos que nós temos liberdade para adorar ao Senhor aonde quer que estejamos. O lugar mais alto que nós possamos chegar é onde, igreja? É
é aos pés de Jesus, sim ou não? O lugar mais alto que nós possamos chegar é aos pés de Jesus. E nós lemos aqui uma história de pessoas que entenderam isso e se lançaram aos pés de Jesus e receberam o seu milagre. Nós lemos aqui no livro de Marcos, capítulo 4, pessoas que entenderam essa mensagem e se lançaram aos pés de Jesus e receberam a libertação, a cura e vida. O primeiro texto que nós lemos, capítulo 5 de Marcos, começa a narrar uma história de um demônio, de um homem possuído por mais de 2.000, 3.000 demônios. Jesus desembarca de um barco, numa praia. E quando ele chega ali naquela praia, aquele homem, que era possuído por mais de 2.000 demônios, vê Jesus descendo ali naquela praia. E a Bíblia vai nos dizer que aquele homem, ele morava em cemitério, ele andava em cima dos túmulos, ele era preso por correntes, por cadeias, mas ele arrebentava tudo, de tamanha era a força daquele homem. E em Números nós vamos ver que existia uma lei, que pessoas que tocassem em um defunto, pessoas que tocassem em túmulo, em sepultura, eles eram considerados impuros, mas para que fosse purificado, era necessário esborrifar, era necessário espirrar água purificada sobre a pessoa, para que após o sétimo dia ela ficasse purificada. E aquele homem, ele estava possuído por mais de 2.000 demônios, estava sendo considerado impuro porque estava habitando em sepulcros. Só que ele não ia precisar espirrar-se água nele. Sabe por quê? Porque ele estava de encontro com a verdadeira fonte da água da vida. Meu irmão, eu não sei o caminho que você tem andado, eu não sei qual é o caminho de morte que você tem andado, eu não sei qual é o caminho de mortos que você tem andado, porque esse mundo aí jaz do maligno. Eu não sei por quais os caminhos que você tem andado nesse mundo, mas eu quero te dizer, você veio aqui nesta noite, Jesus está aqui, e Ele vai te purificar dos seus caminhos, e vai te libertar de tudo aquilo que é impuro e que não agrada a Deus. E à medida que aquele homem viu Jesus, os próprios demônios dentro dele, lançou-se aos pés de Jesus, lançou aos pés de Jesus e começou a adorar a Deus, começou a adorar Jesus, porque Jesus dizia para que fosse liberto. Aí começa um diálogo entre Jesus e aquele homem, e aqueles demônios que estavam dentro daquele homem falam para Jesus não expulsar eles dali daquele lugar, daquela cidade dos Gadarenos. E Jesus fala: qual é o teu nome? E eles falam: Legião. Por quê? Isso faz uma alusão ao exército romano, que era composto por de 6 a 12 mil homens, ou seja, ele quis dizer, meu nome é Legião porque nós somos muitos. Igreja, quem já viu pessoas endemoniadas? Eu já vi com vários demônios, mas mais de 2.000 demônios, imagina o sofrimento daquele homem. Mas Jesus tinha chegado até aquele lugar, Jesus tinha chegado até a casa daquele homem. Eu não sei onde você mora, se você mora em um barraco, em um apartamento, se você mora em uma casa luxuosa, se você mora na rua, eu não sei onde você mora, mas eu quero liberar uma palavra profética para a sua vida. Se Jesus chegar na sua casa, o problema está resolvido. Se Jesus chegar na sua casa, o que é de demônio tem que sair, porque a presença do Senhor é poderosa. E os demônios falam para Jesus, para que Jesus não expulsasse eles daquele lugar. Eles avistam um monte de porcos. Porcos eram considerados animais impuros naquela época. Eles pedem para que Jesus deixasse eles entrarem naqueles porcos. E Jesus assim ordena. E aqueles mais de 2.000 demônios entraram naqueles porcos. E aqueles porcos saltaram no precipício. E aquele homem foi liberto. Aquele homem andou em sã consciência. E todo aquele povo que estava ali, que viram aquele homem endemoniado, se arrebentando, gritando, ruivando durante noites e dias no cemitério, agora vê aquele homem em sã consciência, vê aquele homem vestido, porque ele se encontrou com Jesus. Ele entendeu que o lugar mais alto é aos pés de Jesus, e foi isso que ele fez. Ele lançou-se aos pés de Jesus e foi liberto. E ele pede para Jesus, para que Jesus deixasse ele ir com ele. Jesus fala que não, para ele ir até os seus, até a sua casa, e contar para os seus familiares o que Jesus havia feito. Aí Jesus entra no barquinho novamente e vai em direção a outro lugar. E quando Jesus desembarca em uma outra praia, se eu não me engano no lado oeste, lado oposto em que Jesus estava, ele desembarca na praia, e um homem por nome Jairo, chefe da sinagoga, ou seja, ele era, para a igreja entender, ele era como se fosse um pastor muito reconhecido hoje, um pastor de muito status. Ele era responsável pela adoração. Jairo, ele era quem comandava a sinagoga. E agora que Jesus desembarca naquela praia, e Jairo vem de encontro a Jesus e lança-se aos pés de Jesus. Foi o texto em que nós lemos.
Jairo esqueceu de todos os seus títulos, de todos os seus status, e reconheceu que o lugar mais alto que ele poderia estar era aos pés de Jesus. Jairo estava precisando de um milagre, porque a sua filhinha de 12 anos estava em casa, morrendo. Marcos não diz, mas Lucas, se vocês lerem o evangelho de Lucas, Lucas vai retratar e vai dizer que a sua filhinha tinha 12 anos. A menininha de 12 anos estava morrendo. Agora Jairo sai de encontro a Jesus, e quando ele vê Jesus, ele se lança aos seus pés. E eu imagino Jairo cantando assim, ó: creio que tu és a cura. Vem aqui. Imagina o Jairo chegando aos pés de Jesus. E se chegando aos pés de Jesus. E quando ele chegou aos pés de Jesus, falando para Jesus ir até a sua casa, Jesus olha para ele e eu vejo Jairo começando a cantar essa música. Creio Aleluia. que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Aleluia. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Aleluia. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia. Fica aí, continua aí. Eu vejo Jairo cantando essa música. E agora Jesus olha para Jairo. E ele vai de encontro à casa de Jairo. Jesus, por onde andava, arrastava uma multidão. E a multidão acompanhando Jesus até a casa de Jairo. A sua filhinha de 12 anos estava morrendo. Só que no meio do caminho, igreja, acontece o imprevisto. No meio do caminho alguém toca na horda de Jesus. No meio do caminho alguém para Jesus. E agora eu vejo Jairo olhando, Jesus parou para atender aquela mulher. O interessante é que aquela mulher do fluxo de sangue também há 12 anos estava sofrendo com o fluxo de sangue. Há um paradoxo dessa história, porque aquela menininha de 12 anos estava morrendo. Jairo viu a sua filhinha 12 anos crescendo, vivendo, brincando, e agora completou 12 anos e está morrendo. E aquela mulher durante 12 anos lutando para viver. Aquela menininha 12 anos vivendo, e aquela mulher 12 anos lutando para viver. E aquela mulher em sua casa, ela fala: se tão somente eu sair da minha casa, encontrar com Jesus e tocar na hora das suas vestes, eu serei curada. E tocar na hora das vestes, meu Deus, me ensina algo muito lindo. O que, Paulo? Irmãos, a orla fica embaixo. Para aquela mulher tocar na hora de Jesus, ela teve que se ajoelhar. Ela teve que mudar de posição. Ela teve que sair da sua zona de conforto. Ela teve que deixar a sua debilidade. Porque imagina, as mulheres podem entender muito melhor isso do que eu. O período de menstruação da mulher dura de 5 a 7 dias. Aquela mulher estava há 12 anos. E a Bíblia vai nos dizer que ela tinha gastado toda a sua fortuna, todo o seu dinheiro. Ela deveria ser alguém rica, mas ela tinha gastado tudo com os médicos da atualidade, com os médicos da localidade, para que alguém curasse, para que alguém soubesse o que ela tinha e lhe desse algum remédio, fizesse alguma cirurgia, algo do tipo para estancar aquele sangramento. Mas ninguém pôde. Porque tem situações na nossa vida, irmãos, que é só Jesus. Tem situações na nossa vida que é o milagre do Senhor que vai ser operado. Tem situações na nossa vida que Jesus permite determinadas situações para que a glória dele se revele em nós, para que a glória dele se revela nas nossas vidas. Não que Jesus goste de nos ver sofrer, não é isso. Mas a palavra do Senhor nos diz que onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. A palavra do Senhor nos diz que Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Se você está com seu coração firmado em Deus, irmãos, as tribulações terrenas aqui é passageiras. Nós vamos entender que isso também é promessa do Senhor. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. João vai escrever em Apocalipse, capítulo 21, verso 4, que Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, e não haverá mais dores, nem prantos, nem clamor, porque as primeiras coisas foram passadas. Isso é uma promessa de Deus futura. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, nós vamos subir para morar num lugar onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá desemprego, não haverá doença, não haverá mais nada. Nós temos que acreditar nisso.
E enquanto nós estamos nesse mundo aqui, vamos que vamos. Tem dificuldades? Tem. Tem desemprego? Tem. Mas vamos que vamos, irmão. Foco no alvo. O alvo é que é Cristo. O alvo é Cristo. O alvo é Cristo. Não perca o foco. Aleluia. Nós vamos passar por decepções. Vamos. Isso é evangelho. Isso é evangelho, igreja. O reino de Deus não é comida, não é bebida. O reino de Deus está dentro de nós. E agora, a Bíblia vai dizer que aquela mulher, ela ficou sabendo que Jesus ia passar por ali. E ela pensou, se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Só que ela teve que enfrentar as suas dificuldades. Eu imagino que ela estava fraca, porque estava sangrando há 12 anos. Eu imagino que ela tinha que enfrentar o preconceito da sociedade, porque a mulher, quando ela estava nesse período, ela era considerada impura e ela tinha que ficar isolada. Imagina aquela mulher há 12 anos. Ela teve que enfrentar a multidão, porque por onde Jesus passava, uma multidão o acompanhava. Mas ela estava focada. Ela tinha um foco, ela tinha um objetivo. Eu quero ser curada. Qual é o seu objetivo? Qual é o seu foco? É uma porta de emprego? É uma faculdade? É uma vida financeira estável? É uma família? Eu não sei qual é o seu objetivo, eu não sei qual é o seu foco. Mas eu sei que se você não tirar os seus olhos do seu objetivo, do seu foco, as tribulações, as adversidades vão ser pequenas quando você chegar no seu foco. Se Davi tivesse olhado para o tamanho daquele gigante, ele não tinha enfrentado. Nós vemos que Saul, o próprio Saul, que era considerado um homem mais forte, bonito, e a Bíblia vai dizer que ele era grande, porque as pessoas só chegavam até o seu ombro, e as pessoas enxergavam ele de cima. O próprio Saul temeu. Por quê? Porque a tática de Golias foi afrontar, ficou durante 40 dias afrontando o povo, o exército de Israel. Durante 40 dias, entrando na mente, no psicológico daquelas pessoas lá. Só que não teve um homem, nenhum. Por quê? Porque eles estavam focados em Golias. Eles estavam focados no tamanho do gigante. Eles poderiam ter falado, não, vamos lutar, exército contra exército. Porque imagine que o exército de Israel era maior que o exército filisteu. Eles poderiam propor isso, mas não, eles estavam tão com medo de Golias, que tinha quase 3 metros de altura, que eles não conseguiam raciocinar, não conseguiam pensar numa estratégia para vencer Golias. Muitas vezes é assim nas nossas vidas. A dificuldade, as adversidades, elas vêm, tomam a nossa mente e não nos permite raciocinar, não nos permite pensar como nós podemos vencer tal coisa. Só que Davi, quando ele chega ali para levar comida para os seus irmãos, e ele escuta aquela afronta, ele escuta aquilo ali. Só que não foi aquilo que chamou a atenção de Davi. A primeira pergunta que Davi faz, ele escutou o rei falando que a pessoa que vencesse Golias iria ganhar a mão da filha do rei, não pagaria impostos. Davi ficou focado na bênção que ele iria receber. Se ele tivesse olhado somente para o tamanho do gigante, ele não ia querer lutar. Mas ele falou assim, não, vai ter uma vitória para quem vencer esse gigante. Eu vou lutar com ele. Eu vou lutar com ele. E Davi foi, lutou e venceu. E é assim que nós temos que nos comportar, irmão. Às vezes nós estamos passando por determinadas situações que nós temos que parar, raciocinar e entender. É só uma formiguinha. Às vezes o gigante que você está enfrentando é só uma formiguinha. É só uma formiguinha. Para, pensa, raciocina. Faça como fez essa mulher. Ela saiu da sua casa e enfrentou todas as suas dificuldades. E quando ela viu Jesus, eu imagino ela empurrando um daqui, empurrando outro dali, te pedindo licença para um. Sai daqui você, eu tenho um objetivo, eu tenho um foco. E quando ela viu Jesus, ela se ajoelhou, se prostrou e tocou na orla de Jesus. E a Bíblia vai nos dizer que imediatamente de Jesus saiu virtude, de Jesus saiu poder, porque tamanha era a fé daquela mulher. Aí Jesus parou. Jesus parou. Aí nessa hora, eu fico imaginando Jairo. Sua filhinha estava em casa morrendo. Sua filhinha estava em casa morrendo. Ele tinha vindo, ele tinha se prostrado também aos pés de Jesus. Jesus estava indo em direção à casa dele. Mas agora Jesus parou para procurar alguém que tinha tocado na orla de suas vestes. E eu fico imaginando Jairo, pensando, Jesus, minha filha vai morrer se você não chegar a tempo. Jesus, vamos depressa. Mulher, sai daqui, você está atrapalhando o meu milagre. Mulher, sai daqui, eu tenho um milagre, eu estou esperando um milagre. E às vezes eu me vejo assim como Jairo,
Quantas vezes a gente ora, pede algo para Deus, aí a gente vê a pessoa do lado recebendo. A gente ora, pede uma porta de emprego, aí a pessoa do lado recebe. A gente ora, pede uma família, aí a pessoa do lado casa, tem filhos, tem uma família. A gente ora pedindo um carro, aí a pessoa do lado conquista um carro. Irmãos, guarde isso, eu vou te falar isso com propriedade, porque eu vivi isso. Há um tempo determinado para todas as coisas. Se ainda não aconteceu, é porque não é o tempo. Quando acontecer, você vai ver que se tivesse acontecido antes, não seria tão especial como foi quando aconteceu agora. Isso foi na minha vida. Não seria e não vai ser, porque as coisas são no tempo de Deus. Às vezes Deus nos prepara para receber determinada bênção, porque se Ele tivesse nos dado há 1, 2 semanas atrás, nós não conseguiríamos manter, e a bênção que Ele nos daria seria transformada em maldição nas nossas vidas, porque nós não saberíamos como lidar com aquela bênção. Então Jesus só está te preparando, fica tranquilo. Jesus está te preparando. Jesus está te preparando. E a sua bênção vai chegar. Vai chegar. Assim como chegou para Jairo. Jesus pergunta: quem me tocou? Aí eu vejo os discípulos: Jesus, a multidão te aperta, te oprime, e você pergunta quem te tocou? Aí Jesus fala: alguém me tocou diferente. Pedro, alguém me tocou diferente, Pedro, porque de mim saiu virtude, Pedro, porque de mim saiu poder. Alguém me tocou diferente. Aí aquela mulher com muito medo, ela fala: fui eu que te toquei, Jesus. Aí Jesus olha para aquela mulher e fala: mulher, vá em paz, a tua fé te salvou. E no momento em que Jesus ainda está falando para aquela mulher: mulher, vá em paz, a tua fé te salvou, chegaram alguns da casa de Jairo. Ei, Jairo, para de perturbar o mestre, para de encher o saco do mestre, porque a sua filha morreu. A Bíblia diz que eram alguns da casa de Jairo. Imagino que eram alguns da igreja de Jairo, eram alguns parentes de Jairo, eram alguns membros, alguns amigos de Jairo. Chegaram a falar: Jairo, em outras palavras, não adianta mais, Jairo, sua filha morreu. Não adianta mais orar, sua filha morreu. Não adianta mais se prostrar e chegar ao lugar mais alto, seu milagre já não vai chegar mais, seu milagre já foi. Quantas vezes é nas nossas vidas, pessoas vêm nos dar notícias ruins. Não adianta você orar, o milagre não vai chegar. Não adianta você orar, o seu milagre não vai chegar. Quantas vezes? Mas eu quero te dizer algo. Mesmo que Jesus não faça na minha vida, Ele pode fazer através da minha vida. Eu tenho um sonho muito, acho que já disse isso aqui, muito grande, de ter um filho, de ser pai. Mas mesmo que Deus não faça isso na minha vida, Ele pode fazer através da minha vida. Eu pedi um filho para Deus, Deus me deu uma nação. Deus me deu filhos espirituais, Deus me deu pessoas para eu cuidar. Então não importa se o filho foi gerado de mim ou se foi gerado de outra pessoa. O importante é você cuidar, amar, respeitar, cumprir o ID de Jesus, cumprir a palavra de Jesus. É isso que é importante nessa vida. E eu costumo dizer por onde eu passo: se eu não sentir a necessidade do meu irmão, se eu não me sensibilizar com a necessidade do meu irmão, com a dor do meu irmão, quem precisa de ajuda sou eu. Se eu não me sensibilizar com a necessidade do meu irmão e não estender as minhas mãos para ajudar, quem precisa de ajuda sou eu. E ali nessa história, eu vejo Jairo falando isso: Jesus, vamos logo, minha filha está morrendo. E aqueles homens chegaram, deram essa notícia ruim para Jairo. Só que no momento em que eles falaram isso, note que eles falaram para Jairo: Jairo, não adianta mais. Só que quem ouviu e quem respondeu foi Jesus. Se vocês lerem o texto, vocês vão ver que aqueles homens falaram: Jairo, para de importunar o mestre, porque a sua filha morreu. Sabe o que Jesus faz? Jesus olha para Jairo e fala: Jairo, não temas, crê somente. Jairo, não temas, crê somente. Ou seja, Jesus ouviu as palavras negativas daqueles homens e o próprio Jesus respondeu por Jairo: ei, meu irmão, quero liberar uma palavra profética na sua vida. Todos aqueles que estão dando palavras negativas para a sua vida, lançando palavras de maldição sobre a sua vida, o meu Deus, o meu Jesus já ouviu, e é Ele quem vai responder por você. Não se preocupe, não entende, não levante a sua voz para responder. Deixa que Jesus te testifica, deixa que Jesus responde, porque a palavra do Senhor é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. A minha palavra não tem efeito, mas a palavra de Jesus sim tem efeito. Jesus fala: Jairo, não temas, crê somente. Aí Jesus toma uma decisão.
que eu aprendo muito. Jesus olha para trás e ele fala para aquela multidão: agora vocês não vão me acompanhar. Jesus fala assim: agora venha somente Pedro, Tiago e João. Em outras palavras, Jesus está dizendo: vem agora só quem tem intimidade comigo. Vem agora só os íntimos. Jesus tinha escolhido 12 discípulos. 3 eram íntimos, Pedro, Tiago e João. Mas somente desses 3, somente um recostava sua cabeça no peito de Jesus e ouvia as batidas do coração de Jesus. Irmãos, tem momentos da nossa vida que nós temos que saber selecionar quem são as pessoas que vão caminhar conosco em direção ao nosso milagre. Porque não é todo mundo que acredita no nosso milagre. Não é todo mundo que acredita na loucura que nós desejamos. Não é todo mundo que sonha com a gente. Às vezes tem pessoas que não acreditam na forma que eu sonho, na forma que eu imagino. Nós temos o projeto UFC lá, já falei isso aqui. E eu imagino, irmão, coisas do UFC muito além do que nós estamos hoje. Eu imagino o UFC, todas as vezes que eu oro pelo UFC, eu imagino uma van grande, com as letras UFC assim, ó, escrita. Eu não tenho pretensão de ser pastor, de abrir igreja, longe de mim isso. Mas eu imagino um galpão muito grande assim, ó, com as paredes pintadas de preto, luzes espalhadas, e os jovens entrando ali para adorar. E tem pessoas que não acreditam nisso. Então eu tenho que saber selecionar quem são as pessoas que eu vou contar o meu sonho. Assim como Jesus fez. Ei, venha somente os íntimos agora. Aí vai somente Pedro, Tiago e João. Eles vão caminhando em direção à casa de Jairo. E quando chega na casa de Jairo, estava ali uma multidão. Estava ali pessoas chorando, gritando, porque pensaram que aquela menininha tinha morrido. Aí sabe o que Jesus faz? Jesus fala assim, ó: por que vocês estão chorando? Ela não morreu. Ela dorme. Ela está dormindo. Mesma palavra que Jesus falou para Lázaro. Lázaro não morreu. Ele dorme. A irmã de Jesus fala: Senhor, já cheira mal, porque é o 4º dia. Mas Jesus sabia que naquela época existia um costume que até o 3º dia o espírito podia voltar ao corpo da pessoa. Jesus sabia que se ele tivesse ido ao 3º dia, muitos poderiam pensar que o espírito tinha voltado pelo costume da época. Jesus sabia, então Jesus vem, ele vem na contramão do mundo. Então ele fala: já que é assim, eu vou no 4º dia. Aí quando chega ali no 4º dia, Jesus fala: cadê? Onde colocaram? Aí Marta e Maria vem ver. Aqui está. Jesus fala: tire a pedra. Aí Jesus fala: Lázaro, vem para fora. E aquele que estava morto ouviu a voz de Jesus e veio para fora. Aí Jesus chega na casa dessa pessoa, de Jairo, e a menininha estava ali, dormindo. E aquele povo fala, chorando, gritando. E Jesus fala assim: olha, sai todo mundo. Mais uma vez, sai todo mundo. Sai todo mundo. Deixa aqui somente Pedro, Tiago, João e os pais da menina. Agora eu vou operar o milagre. E eu preciso que somente os íntimos estejam comigo. Somente aqueles que acreditam no milagre estejam comigo. Irmãos, selecione quem são as pessoas que você leva para dentro da sua casa. Selecione quem são as pessoas que você vai compartilhar o seu sonho. As pessoas que vão dentro da sua casa orar contigo pelo seu milagre. Porque tem pessoas que são curiosas. Tem pessoas que querem saber como você está por pura curiosidade. Elas não acreditam no seu milagre, elas duvidam, elas zombam do Deus que você serve. Mas tem pessoas que são íntimas, que acreditam no seu milagre, oram com você, intercedem por você e vão junto ao foco. Assim era Pedro, Tiago e João e os pais daquela menininha. Aí Jesus fala: onde colocaram? Estava no andar de cima. Aí Jesus sobe. E eu acho lindo isso. Eu vou encerrar. E eu acho lindo isso. Onde colocaram? Onde ela está? Está no andar de cima. Jesus sobe. Aí eu imagino Pedro, Tiago e João ali, os pais da menininha ali, acreditando, de olho fechado, intercedendo. Eu acredito Pedro, Tiago e João conversando, Pedro falando ali dos milagres que ele já tinha visto Jesus fazer. Eu imagino Tiago conversando ali. Eu imagino João falando: olha, eu recosto a cabeça no peito de Jesus. Eu escuto as batidas do coração dele. Mas muito além do que escutar as batidas do coração de Jesus,
é interpretar as batidas do coração de Jesus. Sabe, irmão, quando você tem intimidade com Deus, você começa a ouvir as batidas do coração de Jesus, mas não só ouve, começa a interpretar as batidas do coração de Jesus e entender qual é o seu propósito de vida, entender o que Jesus tem para você nessa terra. Jesus não chamou para a gente ficar sentado, Jesus não deu um ministério, Jesus não deu vida. Jesus tem algo lindo na vida de cada um de nós, mas nós precisamos interpretar as batidas do seu coração. Aí Jesus vai proferir uma palavra profética para aquela menina. Ele vai olhar assim, ele vai pegar pela mão dela e falar: Talita cumi, Talita cumi, Talita cumi. Em outras palavras, menina, a ti te digo, levanta-te. Menina, a ti te digo, levanta-te. Menina, a ti te digo, levanta-te. Igreja Pagiel, hoje eu estava na minha casa. Ontem eu fui para a igreja e eu passei mal na igreja. Meu primo tinha ido comigo e eu comecei a sentir uma forte dor de cabeça, uma forte dor na nuca. Minhas mãos começaram a formigar, eu senti um calor tremendo e eu achei que eu ia desmaiar. E eu desci para a garagem, algumas irmãs ali me ajudaram. E eu só queria ir na minha casa, eu só queria vir embora. Eu só queria chegar na minha casa e correr para o lugar mais alto que eu poderia estar, que é aos pés de Jesus. E eu falei pro meu primo: Theo, não conta pra tia não, que o primo tá passando mal. Eu só queria chegar na minha casa, deitar na minha cama e conversar com o meu mestre. Porque nós entendemos, igreja, quando nós entendemos o propósito de vida, nós não queremos outro lugar a não ser os pés de Jesus. Nós não teremos outro lugar a não ser estar na presença de Jesus. Quando nós aceitamos o propósito de Deus, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E tudo que nós queremos é estar na presença de Jesus. E eu corri para minha casa, deitei na minha cama e falei com Deus. Hoje eu acordei e durante a tarde eu estava na minha casa ali, estudando a palavra. E eu tenho o costume de eu ministrar para a parede. Agora eu tenho um cachorro, eu ministro para o meu cachorro. Ele é crente. Eu começo a ministrar para o meu cachorro. E eu correndo de um lado para o outro, ele vinha me acompanhando. E eu tenho esse costume, e ali Deus começou a revelar coisas tremendas. Porque eu entendi, igreja, que eu posso pregar para 100, para 10, para uma, ou somente para mim. A palavra, ela funciona dessa forma, ela é vertical e ela é depois horizontal. Quando nos deu uma palavra, quando Deus nos dá uma palavra, ela fala primeiramente comigo, e depois ela é transmitida e fala com a igreja. Então no momento em que eu estava na minha casa pregando, Deus estava ministrando ao meu coração. E Deus falou assim para mim: Paulo, hoje você vai na igreja Pagiel, e você vai dizer para mim, igreja, da seguinte forma: igreja Pagiel, vocês estão num propósito de alcançar lugares altos, de alcançar voos mais altos. E Jesus me trouxe aqui para dizer: Talita cumi, a ti te digo, levanta-te, 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 levanta-te. Muito mais do que levantar voos altos, igreja, é se levantar. Muito mais do que levantar voos altos, igreja, jovens, é se levantar e estar de pé na presença do Senhor. E Jesus profere essa palavra para aquela menina: menina, a ti te digo, levanta-te. E aquela menina ali, que para outrora para muitos estava morta, ela se levanta. Jesus opera um milagre, mas vai além disso. O texto não acaba aí. Jesus vai dizer assim: olha, dá comida para ela, porque ela está com fome. E eu, como assim? Jesus acabou de operar o milagre e Ele manda dar comida para ela. Sabe o que o Espírito Santo começou a revelar ao meu coração? Igreja, quando a gente alcançar lugares mais altos, quando a gente se colocar de pé, não nos esqueçamos do lugar mais alto, que é aos pés de Jesus. E vamos continuar nos alimentando. Vamos continuar nos alimentando da palavra do Senhor. Vamos continuar lendo. Vamos continuar plantando o relacionamento, para que a gente possa colher intimidade todos os dias da nossa vida. A palavra do Senhor vai nos dizer que aquele que está de pé, curte-se para que não caia. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Mas curte-se para que não caia. E eu quero dizer para vocês, jovens, igreja de Pagiel: aonde abundou o pecado, superabundou a sua graça. Se coloque de pé. Aonde abundou o pecado, superabundou a sua graça. Aonde abundou o pecado, superabundou a sua graça. E Jesus disse para aquela menina: vai e alimenta ela, porque ela está com fome. Igreja, se alimente da palavra do Senhor. Como o pastor disse aqui, é a palavra que vivifica, é a palavra que sustenta, é a palavra que alimenta. É aqui que a gente vai encontrar a resposta para todos os dilemas da nossa vida. Aleluias. Aleluias. Quero ir
eu te encontro. E aracada sui andarás. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ir. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Yeshua. Aleluia! Você pode proferir essa palavra, esse nome. Yeshua. Há poder nesse nome, há poder nesse nome. Diga Yeshua. Quando você adora aqui, o Senhor está visitando a sua casa, o seu trabalho, a sua família. De novo. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Igreja, continue de olho fechado. Só você que ouviu essa palavra, que talvez como aquele homem andava por sepulcros, você estava andando por este mundo, por um caminho de mortos, caminho sem vida. Talvez como aquela mulher do fluxo de sangue, que precisava de uma cura, que há muito tempo tentou e não conseguiu. Talvez como Jairo, você precisa de um milagre de vida. Você veio aqui nessa noite. Jesus está de braços abertos para te receber novamente. Talvez você se distanciou, se afastou por algum motivo. Talvez a propaganda deste mundo te iludiu. Talvez a propaganda deste mundo chamou a sua atenção. Mas agora você entendeu que estar aos pés de Jesus é o lugar mais alto que você pode estar e é o melhor lugar para se estar. Eu quero convidar você a vir aqui à frente e renovar a sua aliança com Deus. Quero convidar você a dar um passo para Jesus novamente, para que Jesus dê 1000 passos à sua frente. Será que existe alguém que deseja refazer essa aliança com Deus, que por algum motivo foi quebrada? Vem até aqui na frente, o pastor Márcio vai orar por você. Eu não vou insistir. Se tiver alguém, vem aqui na frente para que nós possamos orar, para que a aliança de Deus que foi quebrada seja renovada. Se não tem, que Jesus lhe conceda uma outra oportunidade. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe a igreja Pagiel.